Sabe, uma das perguntas mais profundas que a gente pode se fazer é: o que exatamente nos torna vivos? Essa é uma questão que mexe com todo mundo. E nesta nossa análise de O Livro dos Espíritos, a gente vai mergulhar fundo no conceito do princípio vital, aquela força fundamental que anima a matéria e que nos diferencia de todo mundo inerte. Vamos pensar um pouco nisso. Uma pedra, ela simplesmente está ali, parada, inerte. Agora uma planta. Uma planta vive, ela cresce, ela reage, se reproduz. O que causa essa diferença tão gritante? Qual é essa centelha que separa o que é orgânico daquilo que é inorgânico? Então, para a gente começar a encontrar essa resposta, vamos pelo básico, pelo começo de tudo. Nessa primeira parte, a gente vai explorar justamente essa distinção, a diferença entre os seres que meramente existem e aqueles que de fato vivem. A diferença, a gente sabe, é visível. Os seres inorgânicos são basicamente matéria em seu estado bruto. Ponto. Já os seres orgânicos, como a fonte explica, eles têm uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Pensa nisso como um motorzinho interno, sabe? Uma vitalidade que a matéria por si só não consegue gerar. Ok, mas de onde é que vem essa tal força vital? Para a gente poder entender a origem dela, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o quadro geral, observar os elementos fundamentais que compõem todo o universo, de acordo com a obra. A base de absolutamente tudo, segundo a questão 27 do livro, é uma trindade universal. A gente tem Deus como a causa primária de todas as coisas, o Espírito, que é o princípio da inteligência, e a matéria, que é, digamos, o elemento que essa inteligência vai moldar. E isso nos leva a uma questão que é fundamental. Se o espírito é algo imaterial que a gente não pode tocar, e a matéria é essa coisa densa, física, como é que eles interagem? Como é que uma força inteligente, invisível, consegue organizar e movimentar a matéria? Parece que está faltando uma peça nesse quebra-cabeça, né? Um elo perdido aí no meio. É exatamente essa peça que a gente vai explorar agora. A fonte apresenta um conceito que serve como a ponte essencial, aquilo que conecta o mundo do espírito ao mundo da matéria. E essa ponte se chama fluido universal. Ele não é exatamente espírito, nem é a matéria que a gente conhece, mas algo que fica no meio do caminho. É bom pensar nele como um agente, um meio através do qual o princípio inteligente consegue, finalmente, interagir e agir sobre o mundo material. Essa citação da fonte é muito reveladora. Ela descreve o fluido como o agente de que o espírito se utiliza. Sabe o que isso quer dizer? Que, sem ele, a matéria ficaria toda dispersa, incapaz de se juntar para formar os corpos que a gente conhece. É, de certa forma, a cola cósmica do universo. Certo. Com essa base do fluido universal bem estabelecida, a gente pode finalmente entender como a vida é criada. Vamos ver como esse conceito se aplica de um jeito bem específico para animar a matéria nos seres orgânicos. E aqui está a chave. O princípio vital é, na verdade, uma forma modificada do fluido universal. E é muito importante notar o seguinte: ele não é a alma nem o espírito. Ele é a energia específica que a matéria orgânica absorve para ganhar vida, para poder funcionar. O ciclo é bem definido, olha só. Essa energia vital que vem lá do fluido universal se une à matéria, anima os órgãos e permite que o corpo todo funcione. Quando os órgãos se desgastam e não conseguem mais reter essa força, com a morte, ela simplesmente se esgota e retorna para sua fonte universal. E aqui a gente chega a um ponto crucial. É fundamental não confundir a força que simplesmente anima o corpo com a inteligência que pensa e que sente. São dois princípios completamente distintos. Essa citação ilustra essa separação de uma forma brilhante. Uma planta, por exemplo, ela tem vida material, sustentada pelo princípio vital. Mas ela não tem inteligência, não tem pensamento, que são atributos do espírito. A força que faz uma flor desabrochar é completamente diferente da consciência que nos permite criar uma poesia sobre ela. Vamos comparar lado a lado para ficar bem claro. O princípio vital, de onde vem? Do fluido universal. A função dele, animar o corpo. E a duração? Temporária, ligada à vida do corpo. A consequência do seu fim? A morte biológica. Agora, a inteligência, o espírito, tem outra origem, o princípio inteligente. A função é pensar, sentir, decidir. Sua duração é eterna e sobrevive à morte do corpo. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia simples, mas muito poderosa. O corpo é um instrumento temporário que vive. O espírito é a essência imortal que é. E para a gente finalizar, fica a reflexão. Se somos uma consciência eterna habitando um corpo que é animado temporariamente por uma força vital,
Como isso muda a forma como a gente enxerga a nossa própria jornada, nossos desafios e o próprio significado da nossa existência.